Vocês viram então a história dessa pessoa, mas nós temos mais histórias para mostrar para todos vocês, como é o caso aqui da dona Solange, que está aqui conosco. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com a história da dona Solange. Dona Solange, diga aí, como começou a dor da senhora? Bom, bispo, eu sempre tive uma adolescência rebelde, sempre fui uma pessoa rebelde, brigava muito na escola, era muito nervosa, ia mal nos meus estudos. Em casa eu não me dava com a minha mãe nem com o meu pai. A gente vivia realmente sempre brigando muito mesmo. E assim eu passei a adolescência, a juventude, até que eu conheci um rapaz e comecei a namorar com ele. Aí piorou mais ainda a minha vida. Aí meu pai não aceitava, minha mãe não gostava, eu não podia sair de casa, aí eu me revoltei mais ainda contra eles, então a nossa situação piorou mais ainda. E ele, como já era uma pessoa mais adulta, mais madura, então ele falou, olha, acho que a única solução é a gente casar logo, vamos casar, né? Mas assim, para aliviar aquela situação que eu vivia na minha casa com os meus pais, né? Então vamos. Tanto que quando eu casei, meu pai não entrou comigo na igreja porque eu não falava com ele e ele nem foi ao meu casamento. Então foi realmente bastante tumultuado. E nós casamos, eu falei, bom, agora eu vou viver feliz, né? Agora eu vou ser uma pessoa feliz, porque realmente eu queria ter uma família e queria ser feliz, o que eu não fui, né, na minha adolescência. Mas aí foi o contrário, isso tudo virou de ponta cabeça. Eu tenho 15 anos de casada hoje, mas 10 anos de casamento para mim foi só derrota mesmo. E não me dava com o meu marido, a gente brigava muito. Eu discutia muito com ele, eu era muito nervosa, qualquer motivo era para briga, eu não deixava ele realmente ter uma liberdade, sair assim, né, ter os amigos dele, ter uma vida, né, normal. Eu realmente, eu só não chegava a agredi-lo porque quando eu começava a brigar com ele, ele saía de casa e me deixava falando sozinho. Então ele não tinha o mesmo temperamento que a senhora? Não, ele não tinha. Ele era uma pessoa bastante passiva. Era eu que realmente quebrava tudo, que batia em tudo. Por que a senhora quebrava? O que ele fazia para que a senhora chegasse a esse ponto? Bispo, hoje as pessoas me perguntam isso, eu realmente não sei nem o que responder. Não sei o que responder porque ele nunca foi um marido agressivo, pelo contrário, ele sempre foi um marido compreensivo, mas eu, por outro lado, ele sempre me deu todo o conforto, a nossa vida financeira sempre foi estável, então nunca me faltou nada, né? A gente tinha toda a regalia, mas eu não era feliz, não era mesmo, e eu não posso nem dizer assim que ele me desse um motivo muito sério, qualquer motivo, se ele chegasse em casa, se ele tirasse o sapato na sala e deixasse na sala, eu já corria atrás dele, eu já começava a brigar, começava a gritar, e aí ele saía de casa. A senhora tinha consciência de que o problema estava com a senhora? Eu tinha, pastor, o bispo, eu fazia tudo isso, eu brigava com ele, eu me revoltava, depois eu realmente ficava me perguntando, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Por que eu tratei ele dessa maneira? Por que eu briguei com ele? Aí eu achava uma coisa realmente fora do normal, mas pra mim a gente, como diz, até tem uma música que fala que os maus conselhos a gente encontra na roda da vida. Então você conversava com muitas pessoas e todas elas, de repente, tinham pessoas que estavam em situação pior que você. Então eu falava, então a minha até que tá ótima, não tenho problemas nenhum. Realmente a vida é assim mesmo, né? Alguma vez a senhora quis mudar, lutou para mudar, para ser diferente? Porque a senhora sabia que a maneira da senhora agir não era uma maneira que estava trazendo momentos felizes para vocês dois. Alguma vez a senhora tentou mudar? Eu tentei várias vezes, procurei em vários lugares, mas nunca encontrei mesmo. Passei realmente várias buscas, fui em vários lugares que me indicavam. Eu ia realmente, ele não ia. Eu ia sozinha porque em muitos lugares ele não aceitava, mas eu ia sozinha, mas E até promessas, acredito eu, com certeza, de mudança. Eu não vou fazer, não só dos lugares que a senhora foi, mas a senhora devia ter feito promessas a
Fiz. a si mesmo, né? Olha, eu vou mudar amanhã. Exatamente. Eu não vou... Eu mesmo me fazia essa promessa, realmente. Agir como eu... Exatamente, mas não conseguia. Chegava na hora... Não conseguia, bispo. Essa mudança de comportamento caracteriza realmente um problema espiritual, Não, né? com certeza. O problema está dentro da pessoa. Então, interessante que na época ele viajava muito, né, a serviço mesmo, e eu ficava com aquela saudade, eu não via a hora que ele voltasse, porque muitas vezes ele viajava, ficava às vezes 3 meses fora, e eu sentia aquela saudade, ligava, às vezes até por telefone, eu ligava para brigar com ele por telefone. E aí acabava ficando pior a situação. Então, quando ele voltava, que eu falava, bom, vou preparar uma janta, vou preparar uma coisa gostosa pra gente, bispo, era incrível. Era ele colocar os pés dentro de casa, eu já descarregava, já começava a brigar com ele, bispo. Ele já sentou para conversar com a senhora, pedir para a senhora mudar? Várias vezes. E dizer, olha, você está acabando com o nosso relacionamento. Várias vezes. Realmente a gente só não se separou porque ele realmente persistia. Porque por mim a gente já tinha separado. Alguma vez, por exemplo, a senhora chegou a pedir ajuda a ele? Olha, então eu preciso de ajuda. Já, mas o coitado, duro que mais do que ele me ajudava, bispo, realmente eu não conseguia entender, eu não tinha essa compreensão. Eu não conseguia aceitar realmente assim, que houvesse que tinha uma mudança, que eu poderia mudar. Eu sempre falava para ele, não, meu jeito é assim mesmo, eu sou geniosa, eu sou nervosa e não vai ser você que vai conseguir mudar. Então eu sempre fui assim mesmo, não aceitava realmente, não acreditava que tinha uma mudança, que eu poderia ser diferente. Eu não acreditava que eu poderia ser diferente. E de repente nem os outros que sabiam como a senhora era, acreditava mais, né? Não. E tanto que eu cheguei em uma fase da minha vida, no meu convívio social, que as pessoas começaram a se afastar de mim. Porque realmente eu era uma pessoa muito arrogante, eu era uma pessoa... Meu marido mesmo, sabe que o marido chegar assim e falar assim, pô, você percebeu que os nossos amigos estão se afastando da gente por tua causa? Você já percebeu que você é briguenta demais, que você é ruim demais? Então imagine você ouvir isso daquela pessoa que está ao teu lado, que um dia você sonhou, né, uma felicidade, uma família. Então chegou um período da minha vida que ele começou a jogar isso na minha cara. E a senhora alguma vez chorou? Como é que eram as noites da senhora? Não, eu chorava, várias vezes eu chorava muito, e tinha às vezes que eu deitava no colo dele, começava a chorar, e ele me perguntava, por que você está chorando? Eu não sabia dizer por que eu chorava. E chorava muitas vezes. Como é que a senhora queria ser para ele? Eu queria ser uma esposa, né, uma esposa compreensiva, queria ser amiga, companheira. Então, eu particularmente, bispo, eu só me sentia feliz quando eu estava em festas. Eu gostava muito de baile, não perdia baile na minha cidade. Então, baile para mim, quando falava baile, ele não gostava, mas ele ia para tentar me agradar e para ver se, né? Então, nas festas, nos bailes, eu sempre estava muito feliz. E várias vezes ele falava para mim, ele falou assim, você já percebeu que a gente tem um casamento de aparência? Aí eu falava, que isso? Conversa com fulano também tem a mesma situação. Conversa com ciclano, também vive do mesmo jeito. Então, ele tinha ele percebia, mas eu não conseguia perceber isso não. Eu achava que todo mundo estava na mesma situação, que era normal. Todos os momentos a gente percebe que foram momentos realmente assim de tristezas. Mas eu acredito que tenha acontecido algum momento assim que foi o ápice da tristeza. A senhora tem lembrança? Bispo, eu acho que o momento todo do meu casamento foi porque desde que nós casamos, eu e meu marido praticamente 10 anos, a gente só dormia juntos. A gente só dormia, bispo. A gente não tinha mais nenhum outro tipo de relacionamento a não ser dormir juntos. 2 irmãos? 2 irmãos. Tanto relacionamento de conversa e relacionamento pessoal. Era só mesmo, como amigos mesmo. A gente não tinha... Ele me cobrava como marido, né? Tanto que, por que eu digo para o senhor que fora eu estava feliz? Porque eu não tinha essa cobrança. Quando eu estava voltando para minha casa, aquilo já vinha à cabeça. Bom, agora eu vou ter que deitar, vou ter que dormir com uma pessoa que eu, na realidade, não tinha nada.